Lula, agora eu tô usando o G1 aqui, tá? Lula veta trecho sobre marco temporal, mas sanciona novas regras para demarcações indígenas, né? Parece que aquela dúvida que pairava no ar, Lula vai vetar, não vai vetar, finalmente chegamos a uma resposta. Vou ler uma parte da matéria aqui para vocês. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou nessa sexta-feira trecho de um projeto de lei que estabelecia a promulgação da Constituição em outubro de 1988 como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Lula, no entanto, sancionou trechos da proposta, aprovada pelo Congresso Nacional em setembro, que definem regras das demarcações. Segundo o ministro, entre os trechos vetados estão os que previam a possibilidade de cultivo de produtos transgênicos e de atividade garimpeira em terras indígenas. Também foi vetado, segundo o integrante do governo, um ponto que possibilitaria a construção de rodovias em áreas indígenas. O presidente anunciou o veto em uma rede social. Acho engraçado como eles não falam o nome da rede social, né? Vamos lá, abre aspas. Vetei hoje vários artigos do projeto de lei 2903 de 2023 ao lado da ministra Sônia Guajajara e dos ministros Alexandre Padilha e Jorge Messias, de acordo com a decisão do Supremo sobre o tema. Vamos dialogar e seguir trabalhando para que tenhamos, como temos hoje, segurança jurídica. Segurança jurídica no Brasil é uma piada, né? E também para termos respeito aos direitos dos povos originários, disse o presidente. E aí, Pedro, o Lula ele vetou uns pontos, ele sancionou outros, afinal, de que lado que ele se colocou nessa história aí? E será que a bancada do agro vai cumprir a promessa que eles fizeram de derrubar os vetos do presidente? Qual que é a sua opinião? Acredito que sim, a bancada do agro é uma que não dá para brincar, a gente fala dela sempre aqui. São mais de 300 deputados, inclusive tem deputados de esquerda que são um pouco ligados à bancada do agro. E o centrão inteiro, a direita nem se fala. É uma bancada que aprova emenda constitucional em primeiro, segundo turno, derruba veto. Se ela estiver unida, como está na pauta do marco temporal, não tem como bater de frente, não tem como. Então acredito que os vetos aí vão ser derrubados, talvez um ou outro não, que tenham menos impacto para o setor rural, para o nosso agronegócio, mas os principais que realmente preocupam com relação à demarcação de terras, o momento da demarcação de terras, isso vai cair bastante. Agora eu queria trazer um outro debate que eu sempre me incomoda muito, que é esse dos direitos dos povos originários. Você vai ver Estados Unidos, Canadá, o direito do povo originário você está aqui em sua terra e você faz o que você quiser nela, porque você tem uma autodeterminação dos povos, até como o André Lage estava falando. Então na sua região você faz o que você quiser. Por que lá, Las Vegas e várias cidades dos Estados Unidos, os cassinos ficam dentro de terras indígenas? Porque a lei estadual, a lei daquele estado, proíbe jogo de azar, proíbe um cassino. Mas não vale na terra indígena, que tem o direito de construir um cassino. Eu vi uma matéria recente de um povo originário do Canadá que ganhou umas terras muito bem localizadas numa cidade, onde, digamos, os prédios poderiam ter 6 andares de altura. E na região deles, eles liberaram 10, 12, 14, virou um bairro super desenvolvido, rico, e eles ganham dinheiro com aluguel para bancar a educação dos filhos, para que eles possam ir para a universidade e corrigir a desigualdade histórica que tiveram. Aqui não, aqui a gente diz, essa aqui é a sua terra indígena, mas você não pode fazer uma estrada, você não pode construir, você não pode empreender, você não pode se desenvolver, você não pode usar transgênico. Mas olha só, se eu usar esse transgênico eu vou produzir 2 vezes mais o que eu iria produzir, e aí meu povo passa menos fome, e talvez até eu tenha uma sobra para vender e conseguir comprar outras coisas. Não. Você tem que fazer do jeito que a gente está mandando, que é o mais atrasado e menos desenvolvimento possível. E é uma tutela, né? É praticamente tratar como incompetentes, como incapazes e definir o destino deles. Ô Pedro, e caso a bancada do agro consiga derrubar o veto, como eu concordo com você e imagino que consigam, e aí o STF dobra a aposta nesse caso? O que você acha? É um dos pontos que eu estou mais curioso de ver, porque o STF, sabemos bem, né? Alexandre de Moraes, o Barroso e outros, tem uma confiança muito grande que são imbatíveis. Só que o Bolsonaro, que foi o grande rival aí ao longo dos últimos 2 anos, ele tinha um certo apoio, um considerável apoio popular, mas um apoio pequeno no Congresso. Você brincar com o agro é de fato brincar com quem pode te derrubar, porque está lá na Constituição. São os senadores, é o Congresso Nacional que pode ir para cima do STF. Então esticar a corda com o Bolsonaro é uma coisa, até porque não é articulado, não é organizado, não tem base. Brincar, esticar a corda com a bancada do agro, que é o PIB, é o Centrão, são os deputados, senador pra caramba, é um outro nível, e particularmente eu chutaria que nessa o STF vai dar uma recuada.
vai falar, não, beleza, a gente tem que talvez rever aqui um ponto ou outro. É o meu chute, porque se eles forçarem a mão e o STF querer se impor em cima da bancada do agro, né, vão acabar dando mal. Ô, Matheus, vou jogar basicamente a mesma pergunta pra você, porque assim, é engraçado que a gente tem o setor do agro como um dos únicos que funciona no Brasil. E a bancada do agro tem uma das únicas bancadas que funciona de forma efetiva no Brasil. Eles vão ter o poder pra derrubar esse veto do presidente Lula? E aí, se sim, na sua opinião, o STF vai recuar, como o Pedro falou, ou eles vão dobrar a aposta e impedir o avanço do marco temporal? Olha, eu não tinha pensado nisso, mas eu tendo a concordar com o Pedro. Mas, tipo assim, é uma briga que eu quero muito ver. Porque, de fato, o Bolsonaro não é articulado. Não era articulado, o bolsonarismo não é articulado. Agora, o agro não dá pra mexer, né? Ele é a balança comercial do nosso país. E os deputados têm muita influência. Tem mais de 300 deputados, que dá mais do que o necessário para aprovar uma PL, se eu não me engano, né? Uhum. Então... Olha, assim, eu também não duvidaria do Xandão, né? E dos outros ministros que hoje estão com um poder concentrado gigantesco. Olha, eu não sei dizer, cara. É uma briga que eu quero ver. Mas eu acredito que vão vetar, sim. Acredito que vão vetar. Realmente no Brasil, tudo pode acontecer, né? Como assim vão vetar? Vão manter o veto? Vão Não, derrubar o veto, acho que ele quis dizer, né? Derrubar o veto. Vão vetar o veto. Vetar o veto, exatamente. É o metaveto, é o veto do veto. Metaveto. E você, Jotinha, como é que você se posiciona nessa treta toda aí? Eu não tô muito bom com apostas, né, ultimamente. Eu ando perdendo bastante aposta. Mas, cara, se eu tivesse alguma aposta... Perdeu na bet? Não, você não tá sabendo, Pedro? Ih, não. Conta aí, já. Conta pra ele aí. Daqui a pouquinho eu conto. Eu e o Pirajá ali, aquele desgraçado. Não, conta. Mas assim, se eu tivesse algum dinheiro, tivesse me sobrado essa aposta, se eu tivesse R$100, eu apostaria fortemente que essa discussão foi encerrada hoje. Até mesmo pra ser coerente com o que eu disse no detalhe, eu vou divergir dos demais colegas aqui na mesa. Muito bom. Eu disse o seguinte, se eu fosse o Lula, eu vetaria parcialmente esse projeto. Que foi o que ele fez. Que eu acho que ele fez a escolha mais inteligente pra agradar a sua base, vetou os pontos mais polêmicos, vetou os pontos que ele estaria respaldado pelo STF, por isso que eu acredito que não vai ter briga. Então os pontos que foram respaldados pelo STF e pelo Ministério Público Federal, o Lula realmente vetou. Os pontos principais de maior flexibilização, principalmente permitindo maior convívio entre os produtores rurais e os indígenas, houve alguns avanços positivos significativos daquilo que se espera de um governo do PT. Né? Não é o ideal, mas entre os parlamentares da base, grande parte da base do PP está dentro do governo, grande parte da base do Republicanos, né? A maior oposição da história, também está dentro do governo. Então eu acredito que comprar um desgaste político nesta pauta, eu acredito que não vai mais ser necessário. Nem do Poder Legislativo, nem do STF, que também foi agradado, e nem da base do presidente Lula. Então, na minha opinião, a discussão sobre o marco temporal vai ser encerrada e o veto vai ser mantido. Vira e mexe, eu recebo, Renan, sou de estado, Renan, sou de São Paulo, Renan, sou de não sei o quê. Você quer ir no Congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você, você vai no Congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você, a galera entra mesmo, e a galera vai... Você vai conseguir no Congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.